galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha. Essa está um pouquinho fora de contexto, porque foi pedida por um aluno. Eu espero aqui estar atendendo ao pedido dele, né? Dentro do que ele estava com dúvida, conseguir sanar a dificuldade dele. Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E quero pedir que, se vocês ainda não me seguem no Instagram, me encontrem lá, me sigam, Prof. Cíntia. Faço algumas postagens sobre o conteúdo que a gente fala aqui e também alguns assuntos interessantes para ver se a gente quebra um pouquinho esse preconceito que a gente tem com matemática, né? Ela é tão bonita e tão importante na nossa vida. Bom, se você gostar da aula, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não tiver inscrito e ative o sininho, porque assim toda vez que sair uma aula nova você vai receber uma notificação, ok? Bora começar? Então, me foi pedido que falasse de metro quadrado, mas eu não tenho como falar de metro quadrado se eu não falar do metro primeiro. Então a gente vai colocar, coloquei o título da aula como unidades de medidas, vou citar algumas unidades que nós utilizamos no nosso Sistema Internacional de Medidas, tá, gente? Não vou citar medidas aqui que são diferentes de região para região, vou pegar só o Sistema Internacional de Medidas. Então, quando eu quero medir uma linha, um comprimento, eu uso o metro. É a minha unidade fundamental, é a minha unidade do Sistema Internacional de Medidas, metro. Só que o metro, ele não era uma medida assim interessante para eu medir, por exemplo, a distância entre duas cidades. Também não seria legal se eu quisesse medir a espessura do a largura do meu caderno com metro. É uma unidade muito grande para medir a largura do meu caderno e muito pequena para medir a distância entre duas cidades. Então, como a gente viu que o metro... na verdade, eu já fui apresentada a ele, Mas quando criou-se o metro, surgiu a necessidade de que colocassem outros padrões para a gente conseguir comparar. Então, o que a gente tem aqui? Alguns múltiplos do metro, que são maiores do que o metro, e alguns submúltiplos dele. Eu tinha muita dificuldade de saber quem era quem, até que eu prestei atenção no prefixo. Presta atenção aqui, olha. Submúltiplos do metro. Decímetro. Decímetro me lembra de décimo. Então, um decímetro, ele tem 1/10 do metro. É como se eu dividisse o metro em 10 partes iguais e pegasse uma. Depois a gente tem o centímetro, que é 1/100 do metro. E também temos o milímetro, que é a milésima parte do metro. Assim como também temos os múltiplos, o decâmetro, 10 vezes o metro. O hectômetro, 100 vezes o metro. Já não ajuda muito lembrar do prefixo. Eu pensava assim, o dec é 10, quilo é 1000, então o hecto tem que estar entre os dois. Por quê? Porque ele já não veio, não tem origem no nosso idioma, então por isso a letrinha fica diferente. E aí a gente tem o quilômetro. Gente, então como ficaria isso aqui, olha? 1/10 do metro, 1/100 do metro, 1/1000 do metro. Certinho? E pra cá? 10 vezes o metro, 100 vezes o metro, 1000 vezes o metro. Cíntia, eu só faço as conversões deles para metro? Não, eu posso passar de decímetro para centímetro, de milímetro para decâmetro, mas eu não sei se vocês perceberam que a gente sempre aqui, tem uma diferença de 10 em 10. Então é muito fácil de fazer as conversões. Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês, fazer uma conversão ou duas e vou seguir para a unidade quadrada, tá bom? Vamos pensar que eu coloque para vocês assim, olha, eu quero que vocês transfiram 5,2 decâmetros, passem 5,2 decâmetros para centímetro. Então, primeira coisa, 5,2 decâmetros quer dizer que tem 5 decâmetros inteiros.
Então, a vírgula ela vai ficar aqui à direita do decâmetro. Um algarismo embaixo de cada nome que a gente colocou aqui, de cada abreviação. E eu vou completar com zeros até chegar nos centímetros. Então, quando eu fizer isso, a vírgula sai da direita do decâmetro, vem para a direita do centímetro. Então, o que a gente tem agora? 5.200 centímetros. Muito fácil, né? Muito tranquilo. E agora eu vou colocar ao contrário, né? Da gente sair de uma unidade pequena para uma unidade grande. Então, vamos colocar aqui 26 decímetros para a gente escrever em hectômetro, por exemplo. Eu vou apagar o que eu fiz em cima para a gente poder fazer esse. 26 decímetros, né? Não tem vírgula, então é como se ela tivesse aqui. Então, ela vai ficar aqui, ó. Sempre um algarismo embaixo de cada unidade. E eu vou completar com zeros até chegar no hectômetro. E daí a vírgula sai daqui, vem para a direita do hectômetro. Então, a gente tem ali 0,026 hectômetros. Muito fácil, né, gente? Muito simples. Bora, então, pra gente ver a unidade de área, que eu acho que é onde a gente começa a ter mais confusão. Gente, então agora eu vou falar das medidas de área, tá? Sempre seguindo o que eu falei pra vocês, as unidades do Sistema Internacional de Medidas, tá? E aí, quando a gente fala de área, às vezes a gente começa a complicar um pouco, né? Não sei se acontece com vocês, mas já teve situação no meu dia a dia que, na verdade, nem foi referente à área, foi referente a volume, em que uma pessoa falou para mim que 1 metro quadrado era igual a 1 metro cúbico. E daí, para eu explicar que eram situações diferentes, foi bem complicado. Então, o que acontece? Vamos olhar para o quadro. Gente, então, olha, quando eu falo de área, eu queria que vocês prestassem atenção nesse quadro aqui, que eu vou usá-lo como exemplo, tá? A gente tem uma largura e a gente tem um comprimento, certo? Que pode ser dado em centímetro, pode ser dado em metro, decímetro, né? Quilômetro não, porque quilômetro é muito grande para a gente medir as dimensões de um quadro. Quando eu falo de área desse quadro, eu estou falando dessa parte branca aqui que ele tem. O que a gente faz para encontrar essa área? Né? A gente multiplica as dimensões, a largura, pelo comprimento dele. Só que se essa largura estiver em centímetro, o comprimento também tem centímetro. Então eu vou fazer centímetro vezes centímetro. Eu vou chegar em centímetro quadrado. Se tiver em metro, aqui também vai estar em metro. Eu vou fazer metro vezes metro. E eu vou ter o quê? Metro quadrado. Não é? Por quê? Porque se eu fizer assim, metro vezes metro, usando a propriedade da potência, base igual na multiplicação, repete a base e soma os expoentes. Então, esse metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, pode soltar se quiser. Ele aparece todas as vezes que a gente está falando de área. E não é diferente, para trabalhar com ele, não é diferente de como a gente trabalha com unidade de comprimento. Eu só tenho que lembrar disso. Se eu estou falando de área, né, se eu quero encontrar a área de alguma figura, a medida vai ser dada em metros, mas na hora que eu encontrar a área, ela vai ser em metro quadrado. Tá? A medida vai ser dada em centímetro quando eu encontrar a área, centímetro quadrado. Vamos ver? Olha só. Unidade no Sistema Internacional de Medida. Metro quadrado. Submúltiplos. Decímetro quadrado. Centímetro quadrado. Milímetro quadrado. E os múltiplos? Quem são os múltiplos? Decâmetro quadrado. Hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. Subi o morro, bacana, né? Fiz até quase um degrau ali. Também tem a ver, porque ele está só crescendo. Eu não acredito que eu falei isso. Gente, então o que acontece aqui? A maneira de trabalhar é a mesma. Porém, como agora está o quadrado, o decímetro quadrado ele não é mais um décimo do metro. Ele é um centésimo do metro, né? O centímetro quadrado ele não é um centésimo do metro. Ele é um décimo de milésimo do metro. O decâmetro não é 10 vezes o metro, ele é 100 vezes o metro.
Então, a gente agora, ao invés de colocar, quando eu falei para vocês, a gente colocar um algarismo em cada, eu vou colocar 2. E eu vou fazer com números que talvez até coincidam com o que a gente tinha feito anteriormente, só para vocês compararem a diferença agora. Olha, eu quero pegar 5,2 decâmetros quadrados e eu quero passar para centímetros quadrados. A vírgula ela tem que continuar à direita do decâmetro, então fica aqui. Só que agora, como é quadrado, ao invés de andar de 1 em 1, eu vou andar de 2 em 2. Pra cá eu não posso colocar nada não, mas aqui, ó, até chegar no centímetro. Cheguei no centímetro, minha vírgula sai da direita do decâmetro quadrado e vem para a direita do centímetro quadrado. Então, a gente tem isso aqui, ó. Certo? Muito simples, né? Vamos ver um outro aqui diferente agora. (26 centímetros quadrados para passar para hectômetro quadrado. Como são 26 centímetros quadrados, o 26 fica aqui. O 26 não tinha vírgula, então é como se ela existisse aqui, à direita. E para chegar no hectômetro quadrado, eu vou colocar zeros. Sempre 2, porque eu estou com unidades quadradas. Quero chegar no hectômetro. A vírgula vem para a direita, então não tem necessidade de eu colocar 2 zeros no hectômetro. Não vai fazer diferença, ele não vai ter valor, tá? Mas a minha vírgula vai sair daqui e vai para a direita do hectômetro. Então, ela vem para cá. Tranquilo? E eu vou falar agora da unidade de volume, tá bom? Se depois vocês tiverem curiosidade com as fórmulas de área, aí podem deixar no comentário que eu passo para vocês as dos principais polígonos, tá bom? Gente, ao contrário do que todo mundo pensa, quem mede volume não é litro. Quem mede volume, a unidade no Sistema Internacional de Medidas para volume é o metro cúbico. Então, eu vou até frisar que é o volume, tá? Então, quem mede volume é o litro? Não. Quem mede volume é o metro cúbico, o decímetro cúbico, o centímetro cúbico, o quilômetro cúbico, tá? Se vocês tiverem curiosidade, podem pegar a conta de água de vocês, não é? Olha lá, o consumo de vocês. Não vem em litros, vem em metro cúbico. Aconteceu uma vez, né, na minha cidade, estava faltando água, e uma senhora chegou para mim e ela perguntou, quanto você consome de água? E eu falei assim, olha, nessa época de falta d'água, eu tenho consumido 3 metros cúbicos de água, às vezes 2 metros cúbicos, porque eu estou economizando muito. Aí ela olhou para mim e falou assim, quanto você consome de água? E eu tornei a repetir, né, 3 metros cúbicos ou 2 metros cúbicos. Aí por fim ela falou assim, quanto você paga? Por quê? Porque ela não entendeu o que eu estava falando, não é? Cíntia, mas se a gente trabalha com litro, por que a gente vai usar o metro para medir volume? Porque quando eu vou construir uma piscina, as dimensões dessa piscina elas vão ser dadas em metros. Eu vou fazer uma caixa d'água, as dimensões da caixa d'água vão ser dadas em metros, não é? Então, quando eu quero construir algo, quando eu quero, né, primeiro o que é volume, né? Para eu ter volume eu tenho que ter uma sala, eu tenho que ter um objeto, um desenho que caiba alguma coisa dentro dele. Então ele vai ter mais do que as dimensões do quadro, né? Vou desenhar aqui um objeto simples, um formato de uma piscina, para a gente ter uma noção do que é essa situação aqui, ó. Não é? Porque eu consigo colocar algo aqui dentro. Então, na minha caixa de sapato tem um volume, na minha sala tem um volume, copo com água ele tem um volume, mas o copo geralmente eu lido com capacidade dele. Mas tudo que é possível que eu coloque algo dentro vai ter um volume. E aí, por que metro cúbico, né? Porque vamos supor que aqui seja em metro. Aqui também vai ser metro e aqui também vai ser metro. E quando eu calcular
né, esse volume, essa capacidade que ele tem aqui, eu vou achar essa parte de baixo, que seria a minha área da base, vou fazer metro vezes metro, e vou multiplicar isso pela altura para ver quantas vezes o coube ali. E aí, então, eu vou ficar com metro cúbico. E aí, ele segue a mesma coisa, né? A gente tem os submúltiplos, que são decímetros cúbicos, que a gente usa muito, centímetro cúbico, milímetro cúbico. E aqui, decâmetro cúbico, hectômetro cúbico, quilômetro cúbico. Então, gente, qual é a diferença agora para trabalhar com isso, né? O que vai ficar de diferente aqui? Bom, vamos, exemplo de novo para a gente aprender a converter, e aí eu vou falar de uma coisa interessante, uma relação interessante aqui, e depois, qualquer coisa, a gente faz a aulinha falando mesmo né, mostrando as aplicações. Não vou colocar distâncias muito grandes, não, senão a gente vai trabalhar com valores muito absurdos. Mas 52 metros cúbicos eu quero passar para decímetros cúbicos. Então, eu vou colocar o 52 aqui. É como se existisse uma vírgula ali, à direita do metro cúbico. E aí, eu vou andar de 3 em 3. A vírgula vai sair daqui e vem para cá. Então, 52 metros cúbicos tem 52 mil decímetros cúbicos. Certo? Bom, da mesma forma, né, se a gente tiver que tiver 630 mil decímetros cúbicos e quiser colocar em hectômetros cúbicos. Então, 630 mil. Então, a vírgula está aqui à direita. 630 mil, são 3 zeros aqui, 036, deixando sempre de 3 em 3, porque agora é cúbico, até chegar no hectômetro. Quando eu chegar no hectômetro, não tem necessidade de eu colocar os 3 zeros, porque a vírgula vai ficar à direita do hectômetro. Então, vai ficar assim, 0,00063. Esses zeros que estão atrás, eles já não têm mais valor para mim, porque a minha vírgula deslocou, então esses zeros aqui já não fazem diferença, ok? E aí a gente faz a conversão. Então, assim, é interessante saber, tá? Lembrando que, né, aqui já não seria mais a relação de 1 metro tem 10 centímetros, 1 metro cúbico tem 1000 decímetros cúbicos, porque é o cubo, então eu triplico a quantidade de zeros, tá bom? 10 vezes 10 vezes 10. O interessante é que a gente tem a unidade de volume e a gente também tem uma unidade que é chamada de unidade de capacidade. E essa unidade de capacidade é quem a gente acha que é a unidade de volume. Quem mede capacidade? Litro. É a unidade no Sistema Internacional de Medidas. E, assim como o metro, ele tem os múltiplos e os submúltiplos, e seguem da mesma forma. Decilitro, que a gente não usa muito, centilitro, mililitro, que nós usamos demais, é 1/1000 do litro, decalitro, hectolitro, quilolitro, ok? Mas, Cíntia, se 1 metro cúbico mede volume e 1 litro mede capacidade, mas no meu dia a dia, né? Você falou para mim que para construir piscina, construir caixa d'água, a gente usa 1 metro. Como é que eu vou saber em litros? Eu tenho uma piscina de 30 mil litros. Uai, mas como que você chegou nessa multiplicação? Como você chegou nisso? Como você sabe que é 30 mil litros? Então, a gente tem por definição que 1 decímetro cúbico tem aproximadamente 1 litro. Por causa que eu citei no início, quando a senhora ela me perguntou, né, quanto eu gastava de água, que eu respondi 2 a 3 metros cúbicos e ela não entendeu, eu tenho certeza que se eu tivesse falado para ela entre 2.000 litros e 3.000 litros, ela teria entendido. Então, gente, toda vez que eu tiver uma medida em metro cúbico e eu quiser passar para litro, vamos supor, né? Vamos lá, minha conta d'água. Quanto a Cíntia consome de água? Eu consumo 3 metros cúbicos de água no mês.
Quantos litros são isso? O que eu vou fazer? Eu vou passar esses 3 metros cúbicos para decímetro cúbico. Então, eu vou colocar aqui, ó, vírgula direita. Sempre vai ajudar vocês a terem, quando tiverem dúvida, eu coloco o zero aqui, não coloco, coloca a vírgula. E aí a gente vai colocar 3 zeros, ó. A vírgula sai daqui, vem pra cá. Então, na verdade, o meu consumo é de 3.000 decímetros cúbicos. E se 1 decímetro cúbico tem aproximadamente 1 litro, então o meu consumo médio é de aproximadamente 3.000 litros de água. Certo? E aí fica fácil de pensar, porque é como se a gente pensasse assim, são 3 caixas d'água, né? Minha caixa d'água encheu 3 vezes. A gente consegue ter mais noção do que a gente pensando assim, porque 3 parece tão pouco, né? 3 metros cúbicos de água, que isso? Não gastou água nenhuma. Se eu falo 3.000 litros de água, nossa, você gastou muita água, não é? Mas por quê? São medidas diferentes. Então, o metro cúbico mede volume e o litro mede a capacidade. Então, onde que eu uso o litro? Muito quando eu estou comprando, né, leite, refrigerante, quando eu vou fazer suco, quando eu vou distribuir em copos, eu uso unidade de capacidade. Quando eu estou falando de, né, valores maiores, apesar de que no nosso dia a dia é normal a gente falar de piscina, né, como eu citei para vocês, uma piscina de 30.000 litros, uma piscina de 20.000 litros, de 2.000 litros. A gente ainda usa no dia a dia, mas a gente tem que lembrar que essa piscina, para ser construída, as medidas estavam em metros. Copo também, tá, gente? Estava em centímetro. As garrafas também, né, para chegar naquele padrão de capacidade dela, também foi usada medidas em centímetros para a gente conseguir calcular o que caberia ali dentro, tá bom? E uma coisinha extra que eu quero falar para vocês é da unidade de massa. Gente, o que é unidade de massa, né? A gente conhece muito bem. Nossa unidade do Sistema Internacional de Medidas é o grama. Cuidado que não é a grama, tá? A grama é o que o boi gosta, o cabrito gosta, é o grama. A grama, substantivo feminino que indica mato. E o grama, medida de massa, não de peso. Nós usamos errado, mas é de massa. Substantivo masculino que indica coisa. Coisa? Tá, ficou estranho. Ficou. Substantivo masculino que indica massa. Isso. Gente, então também tem submúltiplos e múltiplos. Mas olha que legal. Decigrama, centigrama, miligrama, que nós vemos muito, né? Miligramas. Decagrama, hectograma e o famoso quilograma. E aí eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte, eu uso no meu dia a dia, eu uso erroneamente porque eu não uso para medir massa, eu uso para peso, mas se eu chegar e falar com alguém em relação à medida de peso, ninguém vai me entender, então eu tenho que falar em relação à medida de massa mesmo. E quando eu falo quilo, a gente usa isso quando a gente está falando, pesa para mim 2 quilos de carne moída, 2 quilos de tomate. Eu estou abreviando a palavra quilograma, porque esse quilo quer dizer 1.000. Quilômetro, 1.000 vezes o metro. Quilolitro, 1.000 vezes o litro. Quilograma, 1.000 vezes o grama. E a conversão, gente, acontece da mesma forma que acontece com o metro. Eles vão andando de 10 em 10, da mesma maneira, tá? Eu só queria lembrar, né, que a gente usa muito a palavra quilo, a gente esquece o significado, a gente abrevia, nós não falamos quilograma, mas quilograma, o nosso famoso quilo, quer dizer 1.000 vezes o grama, que é a nossa unidade de medir massa, ok? Espero ter dado uma noção para vocês de unidades de medidas, né? Como eu falei para vocês, eu iria falar só das unidades no sistema internacional, senão a gente estende demais. Se não tiver ficado claro, se não for, né, Cíntia, não era exatamente isso que eu queria saber, deixa aí nos comentários, me comunica, tá? Eu quero saber agora a diária. Você falou ali que o metro mede diária, mas como que eu faço para achar a área? Deixa nos comentários que eu gravo uma aulinha falando das áreas dos principais polígonos, tá bom? Mesma coisa para volume, fechado? Bom, aguardo vocês em breve, espero ter sanado as dúvidas. Acho interessante todos os alunos que não sabem fazer as conversões darem uma olhada nas aulas.
Medidas a gente não usa só em matemática, a gente usa em física, né? Química também. Não tanto quanto em física, mas a gente usa. A gente usa medida até em coisas que não são exatamente de escola, a gente usa o tempo todo. Por exemplo, quem desenha lida com isso o tempo todo. Exatamente. Um pedreiro lida com isso o tempo todo, né? Assim, não da mesma forma, mas até quem pratica música tem que ficar preocupado com isso para garantir harmonia e tempo. É Querendo ou verdade. não, é medida. Então é a parte da matemática que tá presa comigo o dia inteiro, né? Todos os dias. Eu vou dar uma festa, eu vou comprar um copo descartável ali, quero calcular quanto de refrigerante. Eu já tenho uma noção, sabendo a capacidade do copo, de cada garrafa, eu consigo calcular aproximadamente quantos litros de refrigerante eu preciso, não é? Eu quero saber quanto de gasolina eu vou gastar para ir em uma cidade, eu preciso saber a distância dessa cidade, quantos quilômetros meu carro faz por litro, e aí eu vou descobrir quantos litros eu tenho que colocar para chegar onde eu preciso. Senão eu posso ficar sem gasolina no meio do caminho. E dependendo do lugar que eu estiver, isso não é bom, gente. Tá? Na nossa região, aqui na região que a gente mora, que tem vários postos na rodovia pertinho. Mas eu já passei por rodovias que posto de gasolina você esquece. Então, aí coisas que estão presentes no nosso dia a dia, tá? E é importante a gente saber, então, lembrar que comprimento, eu tenho a unidade simples, né? Metro, centímetro, decímetro, tô medindo uma linha, né? Ou assim, ou assim. Quando eu falo de área, eu tô falando de um espaço, né? Pode ser um chão, um teto, uma parede, né? Uma folha de caderno ali, ela tem uma área. E quando eu falo de volume, eu tô falando de uma caixa de sapato, eu tô falando de um copo. A gente não usa muito falar, né, de volume de copo, mas ele tem volume, só que a gente usa a unidade de capacidade para referir a ele, mas não impede que ele tenha esse volume. Então, tudo que eu posso colocar algo dentro tem volume, tá bom? Bom, se tiverem gostado, não esqueçam de dar o like de vocês, se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo para que cheguem a mais pessoas. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu gosto muito de falar de matemática. Então, assim, às vezes, se me deixar falando, eu vou o dia inteiro só comentando sobre esses assuntos. Também podem me seguir no meu Instagram profissional, Prof. Cíntia. Coloco algumas coisas interessantes lá. De vez em quando tem algumas descobertas matemáticas, algumas relações da matemática com o momento que estamos vivendo. E matemática sempre anda de mão dadas com português, né, gente? Então, também gostaria de pedir vocês que corressem lá no canal do professor Marcos e assistissem às aulas dele, se inscrevam no canal dele também, porque a gente tem que saber que matemática e português estão sempre juntos, né? Grande abraço para vocês, se cuidem, fiquem bem e até breve. Tchau!